o meu olhar fenomenológico para o luto e como trabalhar com ele na prática clínica. Meu nome é André Toso, eu sou psicoterapeuta e doutor em filosofia e eu ensino psicólogos a aplicar a fenomenologia na prática clínica para um atendimento mais seguro, mais profundo e mais autêntico. Se você não segue ainda o nosso canal, segue aqui, subscreve o canal para você continuar recebendo os vídeos e acompanhando o nosso trabalho. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que é muito pedido pelos alunos, que é o luto, né? Como a gente trabalhar com a questão do luto na nossa prática clínica com um olhar fenomenológico, né? Então, quando a gente fala de luto, a gente fala e pensa normalmente na morte, né? É a primeira coisa que a gente pensa. Mas o luto, ele também diz respeito e se relaciona com qualquer perda que nós temos na nossa vida, qualquer perda significativa, né? Quando nós temos uma perda significativa, nós passamos por um processo de luto, né? Um processo de ter que nos acostumarmos, nos compreendermos melhor a partir de agora, sem determinada pessoa ou sem determinada coisa, ou sem determinado relacionamento, por exemplo, né? Que nos afeta, né? E afeta bastante existencialmente a pessoa, principalmente quanto mais forte for o luto, quanto mais, por exemplo, for a morte de uma pessoa próxima, que articula sentido na existência daquela pessoa, ou quanto mais também for uma questão em que nós estamos implicados afetivamente. Por exemplo, um casamento longo, com filhos, né, em que tem um divórcio, né? É um exemplo também de luto. Então, a primeira coisa importante é a gente perceber que o luto não é só para pessoas, para acontecimentos de morte, mas também para perdas significativas na existência, né? Então a gente passa por diversos lutos na nossa vida. Então o luto, ele faz parte da caminhada existencial de todo ser humano. Todos nós vamos passar pelos lutos, né? Inicialmente nós podemos passar por lutos bem leves, né? Lutos, por exemplo, uma criança na infância que morava numa cidade, tinha todos os amigos naquela cidade, com 5, 6 anos, se mudou, precisa passar por um processo de luto daquela experiência, daquela escola, daquela cidade, né? É como se ela precisasse se resolver aquilo para poder viver na nova cidade, na nova escola, liberada daquele peso, da tristeza de não ter mais aqueles colegas, aquela escola e aquele projeto que ela tinha naquela cidade. Então isso é um tipo de luto, né? Muitas vezes impacta muito a criança, mas é menor, por exemplo, do que o primeiro luto que normalmente nós passamos mais forte, que é, por exemplo, a perda de uma avó ou a perda de um avô, né? Uma pessoa de referência no âmbito familiar que acaba falecendo e que nós precisamos passar por esse momento de uma aceitação, uma compreensão daquela perda e daquele momento, né? Então, o luto, ele precisa ser vivenciado, isso é a primeira coisa, né? Ele não pode ser negado, a pessoa não pode fugir do luto, porque a fuga do luto faz com que o sofrimento aumente, e depois, mais para frente, eu vou falar, pode fazer uma questão que é o acumular de lutos, que é um problema muito grave. Quando uma pessoa chega com um acumular de lutos muito grande na vida adulta, é muito difícil muitas vezes a gente tirar ela de uma depressão, por exemplo. A depressão fica constelada por um excesso de lutos em que a pessoa não conseguiu trabalhar, não conseguiu resolver e vivenciar aqueles lutos, né? Então é uma coisa muito grave na prática clínica e a gente vê isso acontecer com muita regularidade. Então, esse ponto do luto ser vivenciado e ser obrigatório que ele seja vivenciado é uma impossibilidade a gente não viver o luto, né? Porque quando acontece uma perda, toda a nossa existência se rearticula, né? Muda, principalmente se for uma perda muito grave, né? Uma pessoa muito querida, uma pessoa muito próxima, que articula todos os sentidos da nossa existência. Quando ela desaparece da nossa vida fática, isso ocasiona uma série de questões que precisam ser trabalhadas em terapia, né? Então, a primeira coisa duas coisas que eu falei, né? Para ir já atualizando com vocês, é o seguinte. Primeiro ponto, o luto pode ser de várias espécies, né? Não necessariamente relacionado com a morte. E o segundo ponto ele tem de ser vivenciado, não há como fugir de um luto. Mesmo que a pessoa fuja cognitivamente, racionalmente de um luto,
a marca afetiva fica presente e vai reestruturar toda a existência da pessoa e vai agravar se ocorrerem novos lutos. Tá? Isso é muito importante perceber. Aí o ponto principal que eu vou falar aqui é do luto por morte, né? Porque é o luto mais conhecido, o luto mais comum e também o luto mais difícil da pessoa ultrapassar. Né? Como eu disse, tem outros lutos de relacionamentos, de casamento, numa separação, por exemplo, também é muito difícil, é muito complexo de trabalhar. Mas o luto por morte, ele é um luto mais complexo porque a morte não tem um remédio, vamos dizer assim, né? Por exemplo, uma pessoa que se separa, de repente, se ela se arrepender muito, ela pode tentar uma reconciliação, ela pode encontrar uma outra pessoa, né? Casar com uma outra pessoa, por exemplo, pode iniciar um outro relacionamento mais saudável até às vezes do que o anterior, e a pessoa consegue se rearticular existencialmente. Agora, quando a gente perde uma pessoa por morte, ela é insubstituível, né? Não há como substituir aquela pessoa, não existe um substituto. E isso causa uma dor profunda existencial. Né? Então, como é que a gente trabalha, né, o luto por morte? Né? Aqui depende de várias coisas. Né? A primeira coisa que a gente precisa perceber é que para a fenomenologia a morte não é o fim. Tá? Isso é uma coisa muito importante de perceber. Porque assim, na nossa cultura atual, na era da técnica, na cultura cientificista, né, vamos dizer assim, há-se uma ilusão, né, uma impressão de que a morte representa um fim. Né? Então, o fim da vida como a gente conhece. Isso é verdade. Né? Então, isso necessita de um luto porque a gente passa de uma condição para uma outra condição desconhecida, para uma condição que é misteriosa. Né? Para a fenomenologia, o ser para a morte, né, como Heidegger fala, é um ser para o mistério, ou seja, é uma passagem, é um momento em que nós vamos de uma condição para uma outra que nós não sabemos, não temos condições existenciais de saber qual é essa nova fase, esse outro lugar, essa outra possibilidade. A morte é essa outra possibilidade. Né? Nós sabemos que a parte física ela é cessada, né? Existe um fim da vida física, mas isso não quer dizer que também o nosso ser, o nosso lugar mais profundo do nosso ser também cessa. Né? A gente não tem essa condição de saber. Por quê? Porque para a fenomenologia nós temos que passar pela experiência para saber o que acontece nessa experiência. E ninguém passou pela experiência e voltou para contar, né? Como se diz. Então, nós precisamos ser pacientes para passar pela experiência da morte. A morte é uma experiência. Né? Uma experiência em que nós vamos passar por ela e só quando nós passarmos por ela, nós vamos ter convicção e certeza absoluta daquilo que ela é. Né? Antes disso, nós podemos conjecturar, a gente pode tentar refletir a respeito, pensar, né? Mas nunca chegaremos ao ponto de experienciar. Né? Existem até alguns estudos, alguns relatos, né, muito sérios, inclusive, de pessoas que passaram por um processo de quase morte, né, e viram coisas, ou passaram por experiências específicas, né, mas a quase morte ainda não é a morte. Né, então, a gente não pode falar que a pessoa viveu e experimentou a morte como é a morte, né, porque ela voltou, né, ela teve uma quase morte, então não foi a morte. E isso é uma questão muito importante assim, para a gente perceber que nós precisamos nos abrir para as possibilidades possíveis do fenômeno do que a gente chama hoje de morte. Né? Morte é um nome que se dá. Né? Morrer, morte, são nomes que a gente dá para essa experiência do fim da vida física. Né? Com o fim da vida física, abre-se novas possibilidades. Possibilidades essas que nós não temos condições de responder ainda, porque nós não passamos por essa experiência. Né? Para a fenomenologia é assim. Então nós suspendemos, né? Nós fazemos a epoqué do que é a morte. Né? Nós não temos uma resposta pronta. Até porque isso vai embater, vai se aproximar da fé religiosa, da fé das pessoas. Né? E cada pessoa
precisa ter uma compreensão própria, tem uma compreensão própria do que acontece após a morte, antes do nascimento, após a morte, né? E isso diz respeito a cada indivíduo, né? E isso pode ser conversado em terapia, com certeza, né? A pessoa pode trazer a fé dela, ou a convicção dela, ou aquilo que ela acredita. Seja cessa de vez, é como apagar um interruptor e acabou tudo, ou seja, como uma vida espiritual, ou algo diferente do que a ciência e a técnica moderna acreditam, né? Então, existe uma necessidade do terapeuta se abrir para isso, né? Por exemplo, se o terapeuta tem uma fé muito arraigada em algo, né, que acontece após a morte, ou uma falta de fé também, uma falta de fé total do que acontece após a morte, ou seja, apaga tudo, ele precisa suspender essa noção dele, esse pensamento dele, essa possibilidade que ele tem como a possibilidade mais possível, para receber aquele paciente que chega com a sua compreensão, com a sua própria compreensão, né? Então a gente precisa respeitar a compreensão que o paciente traz e para aquele paciente, aquilo é a verdade que ele está conseguindo compreender naquele momento. Então é essa verdade que a gente vai trabalhar, né? É com a verdade do paciente e não com a minha suposta verdade. Isso é muito importante para nós não imputarmos questões nossas que nós às vezes compreendemos ao longo do tempo, tivemos compreensões até muito boas, mas que a gente não pode imputar isso ao paciente. A gente tem que fazer perguntas abertas e abrindo para o paciente ter uma compreensão do que é essa questão da morte mais ampliada e singular também, né? A visão dele. Por que eu estou falando a respeito disso? Porque eu vejo, né, na clínica e vejo as pessoas também muito adoecidas por uma certeza muito grande de que, por exemplo, a morte é o fim e nada mais existe após a morte, né? Esse é um pensamento ilusório, né? Não é um pensamento real, porque a pessoa não passou pela experiência ainda para saber, né? Que adoece muito as pessoas, né? Que adoece muito porque gera um pessimismo, uma cultura niilista, muito niilista, no sentido de achar que realmente a vida não tem um sentido, que a existência é caótica e que tanto faz o que a gente faz ou deixa de fazer, né? Que tudo vai se acabar no mesmo, e isso gera muitos problemas existenciais para a pessoa, né? A pessoa fica presa num modo de pensar muito sedimentado e muito limitado, porque não tem uma abertura no pensamento para refletir a respeito das suas próprias limitações de compreensão e de entendimento a respeito da vida, da existência e da própria morte, né? Então, esse ponto já é um ponto de trabalho para a gente ter na clínica, né? Abrir possibilidades. Porque a pessoa que chega com um luto, né, e pode ser, por exemplo, um luto pode ser uma esposa que morreu, um marido que morreu, um filho, que talvez seja dos casos mais difíceis da gente trabalhar na clínica. Nós precisamos dessa abertura para que o paciente possa refletir a respeito dessa perda, refletir com profundidade, né? E não ficar preso em uma compreensão muito rígida, né? Por exemplo, pode acontecer, está sujeito a acontecer, né? De um pai perder um filho, uma mãe perder um filho, e já chegar assim com uma compreensão de que tudo acabou, que biologicamente essa criança está liquidada, né? Não existe nada para além disso, não consegue se conectar de mais nenhuma forma com aquela criança, por exemplo. E isso é uma coisa que faz um sofrimento brutal nos pais. E se o terapeuta tem essa visão também e reforça isso, dificilmente vai se conseguir um novo olhar, uma nova possibilidade, um novo sentido para aquele acontecimento tão trágico, né? Então, o terapeuta tem que ter essa suspensão, tem que ter essa abertura, independente da sua fé, independente daquilo que ele acredita ou não acredita, tá? Esse é o ponto, é muito essencial, pessoal. Vocês não sabem o tamanho do essencial que é esse ponto para trabalhar luto na prática clínica, né? E é um ponto que muitas vezes não é falado, né? Muitos especialistas em luto nem chegam a falar a respeito disso, mas eu vejo isso como um ponto central e que, se não acontecer, não dá para trabalhar luto de verdade, tá? É o primeiro ponto, a abertura do terapeuta para possibilidades possíveis que a morte indica, tá? Nesse sentido, quando a gente vai trabalhar uma perda grave, primeira coisa a gente precisa ver
em que faixa etária aconteceu, né? Por exemplo, uma criança que perde os pais, né, quando é uma criança muito pequena, por 5, 6 anos, ela tem poucas memórias cognitivas, às vezes ela nem chega a ter memórias cognitivas dos pais, mas já tem muitas memórias afetivas e muitas memórias somáticas que vão precisar ser trabalhadas. Então, com uma criança pequena, a gente tem que trabalhar mais no âmbito da afetividade, da corporeidade, tem que ir mais profundamente no trabalho para conseguir encontrar aquilo que está fazendo ela sofrer por conta de um luto, né? Se for um bebê, nós temos praticamente só como trabalhar as memórias somáticas, né? Então acontece muito o quê? Vem um paciente que perdeu a mãe com 1 ano de idade. Eu já tive alguns exemplos disso. E várias coisas na existência, a existência da pessoa foi sendo tecida numa profunda dificuldade de relacionamento, numa carência afetiva muito profunda, num buraco existencial muito grande, né? E muitas vezes a pessoa não associa a essa perda tão precoce, né? Mas é assim que acontece. Porque uma criança de 1 ano, ela tem como base a mãe, por exemplo, né? Então ela se vê pelos olhos da mãe e é vista pelos olhos da mãe. Se existe a mãe falece aqui, né? A criança fica sem esse olhar, ela fica desorientada de certo modo. É claro que esse olhar vai ser substituído pelo pai, alguma outra pessoa que vai cuidar, mas não é suficiente, porque ela e a mãe ainda são quase uma na corporeidade e na afetividade. Essa separação vai acontecendo gradualmente. Então nós precisamos trabalhar, quando a perda é muito precoce, nós precisamos trabalhar em níveis mais corporais, somáticos, nas sensações. Porque é a sensação de vazio, é a sensação de carência, é a sensação de não ter a mãe ali que vai marcar o luto nessa criança pequena, né, nesse bebê. E na criança maior, mais afetivamente. Se a perda já é numa idade em que já tem cognitivo, né, em que as funções cognitivas já estão prontas, já estão amadurecidas, acontecendo, aí a gente já consegue trabalhar pelo cognitivo, né? Mas sempre descendo aos níveis afetivos e corporais também. Porque quando a pessoa perde alguém, tem a dor cognitiva, né, do racional, mas tem também a dor no sentimento, na afetividade, que é a principal na minha visão, e também a somática, ou seja, o modo como eu me senti no corpo mesmo, naquele momento, né? Então tem que ser trabalhado nos 3 níveis de memória: memória cognitiva, memória afetiva e memória somática. Tá? Então a idade é uma coisa muito importante, muito relevante, a gente saber quando é que aconteceu a perda e também qual é a potência dessa perda, né? Para uma criança, perder os pais é algo devastador. Por quê? Porque toda a orientação de mundo, toda a orientação existencial dela está nos pais, ela se guia pelos pais. Os pais são o norte dela, né? Orientam ela. E quando ela perde essa orientação, normalmente, claro, pode ter uma pessoa, cuidadores que façam isso muito bem e consigam remediar o máximo possível essa perda. Mas mesmo assim fica uma marca muito profunda na criança, né? Então essa questão da idade é muito importante, e do impacto, né? E do vínculo, principalmente, né? Se for filho, é mais difícil ainda, né? Se um pai e uma mãe que perde o filho, é totalmente antinatura, como a gente diz, né? E faz com que exista um vazio existencial muito grande também, porque desde o princípio que o filho nasce, né, os pais, eles se doam muito, a existência deles gira muito em torno dos filhos, né, e é difícil quando uma perda acontece, porque causa uma desarticulação total na existência dos pais, e eles perdem aquele bem mais precioso, né, o tesouro mais precioso deles. E isso, para rearticular esse sentido, é um trabalho muito profundo, muito difícil, e que exige um manejo que é dos mais complexos, na minha opinião. Tá? Já trabalhei muitas vezes com isso, e eu garanto para vocês, se não chegar em níveis afetivos e somáticos, dificilmente o trabalho produz algum resultado. Se ficar só na cognição, só na conversa, dificilmente, para luto de pais para filhos, isso funciona. Tá? Então a gente precisa ir para níveis mais profundos, é obrigatório. Né? E aí tem a questão do acumular de lutos, que eu falei. Né? O acumular de lutos é algo muito importante também para a gente ter assim como noção na nossa prática clínica. Existem muitas pessoas que chegam com vários lutos seguidos,
que a pessoa não foi trabalhando esses lutos, e isso foi deixando marcas afetivas profundas que vão se acumulando, né? Então, por exemplo, esse exemplo da criança que perdeu a mãe ou o pai quando era criança. Depois, ela não trabalhou isso porque ela era muito pequena, ela não tinha nem cognição ainda para trabalhar, né? Ela perde, por exemplo, um avô ou uma avó. E ela vive aquele luto com uma intensidade muito maior do que normalmente uma criança viveria o luto de avô e avó. Por quê? Porque ela já tem o luto da mãe ali que está machucando ela, que está na experiência afetiva e somática dela vivo, e quando ela perde, isso é como se fosse um gatilho para trazer as mesmas sensações, os mesmos sentimentos daquela perda passada. E aí ela possivelmente vai fugir de trabalhar profundamente esse luto da avó, exatamente como uma fuga também, para não se confrontar com a dor profunda daquele bebê ou daquela criança que perdeu a mãe. E aí no próximo luto, por exemplo, ela perde aí depois de um tempo o marido, pode estar sujeito a acontecer, perde o marido, aí esse luto vem ainda mais forte. E aí pode acontecer de se tornar um luto patológico, né? Um luto que não passa, que fica presente por muitos anos na vida da pessoa, né? E não é só pelo luto da perda do marido, mas já tem um acumular da perda da mãe, da perda da avó, depois da perda do marido, né? Então, essa perda acumulada, ela, se não for trabalhada, cada luto for trabalhado, né, numa sequência, isso vai ser muito difícil para a pessoa trabalhar. O que eu faço? Né? Como é que a gente trabalha aqui no Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica o luto? Nós, quando a pessoa tem uma perda, uma das primeiras coisas que a gente vai investigar é também se ela já teve perdas passadas. Né? A gente pode fazer a linha da vida, que é um exercício, uma vivência fenomenológica cognitiva, para nós vermos quais as perdas que ela teve na existência dela, até aquele momento da perda que ela está sofrendo naquele momento. Né? E nesse momento, nós conseguimos trabalhar as memórias afetivas e as memórias somáticas dos lutos passados para, vamos dizer assim, limpar afetivamente aquilo que já passou e que ainda faz sofrer. Né? Então a gente vai desanuviando, vai limpando aquela tristeza do passado para chegar no luto mais do presente. Né? Claro que isso já é um trabalho posterior. O primeiro trabalho com o luto, e isso também é muito importante, é de acolhimento, é de ouvir aquela pessoa, de participar, de ter uma possibilidade de dar um colo mesmo para a pessoa que está passando por aquilo, né? De a escuta atenta, ter uma escuta atenta, compreensiva, deixando a dor acontecer, né? Deixando a dor aparecer. Porque pela dor é que se chega à conformação, é que se chega à aceitação. É só pela dor. Né? Não dá para a pessoa passar de uma negação para a conformação ou para a aceitação. Né? Ela precisa passar pela dor. Que também é uma forma que a gente faz uma leitura das 3 fases que a pessoa passa do luto. Né? Eu sei que normalmente se aprende na faculdade que são 5 fases do luto, né? Acho que é o conhecimento hoje mais falado, são as 5 fases, mas aqui a gente resolveu resumir em 3 fases, porque são as 3 fases principais, e que elas acontecem assim sem uma ordem, não é que a pessoa precisa passar por uma para passar pelas outras. As fases acontecem ao mesmo tempo, mas com mais força em alguma delas, que é a negação, a primeira, né? Logo que acontece a perda, a pessoa afetivamente ainda não aceita aquilo, então tem uma negação muito forte, e às vezes a pessoa, nesse ponto aqui, ela pode fugir, ou seja, ela pode viver a vida dela como se nada tivesse acontecendo, já vai trabalhar, já não fica pensando na pessoa, procura ao máximo cortar as possibilidades. Às vezes a pessoa nem vai no velório, nem vai no enterro, para não passar pela dor, né? Porque a próxima fase é a dor. Né? Quando a negação deixa de existir, vem a dor. E é na dor que a pessoa vai crescer e vai perceber a perda. Que ela vai ter ciência, certeza de que realmente a existência dela não será mais a mesma sem aquela pessoa, que ela precisa viver sem aquela pessoa e que ela precisa rearticular o sentido existencial dela sem aquela pessoa. Para depois ela chegar na conformação ou na aceitação. Né? Se conformar mesmo, aceitar o que aconteceu internamente
para poder viver a sua existência futura, né, presente e futura, de uma forma desgarrada, vamos dizer assim, daquela dor profunda que foi a perda. Né? Mas para isso, a pessoa precisa ter passado pela dor. Porque se ela não passar pela dor, se ela passar da negação para a conformação direto, a dor vai ficar presente afetivamente, mas velada, sem a pessoa perceber. E aí quando acontecer um luto novamente, isso vai ser um gatilho para ativar uma dor ainda mais profunda e talvez até uma depressão. Tá? Então é muito importante perceber essa lógica aqui, que a gente está falando das 3 fases, e elas acontecem às vezes muito misturadas. Então a pessoa perde, já está na dor, mas tem uma negação. Ou a pessoa chega a aceitar, mas depois acontece alguma coisa, um aniversário, que traz de novo a dor, que traz de novo a negação. Né? Então não é assim linear. Né? A pessoa passa por isso, isso, isso. É tudo meio misturado. Mas a gente pode ver em que momento a pessoa está com mais clareza pelo discurso dela, pelo que ela fala, né? E é claro que aqui eu não vou conseguir dar uma aula assim de como você vai fazer o manejo do luto com todas as características. Eu estou dando assim lampejos, assim, sabe, luzes para vocês poderem enxergar mais na prática clínica de vocês, né? Na nossa formação avançada, nós temos uma aula específica de luto, com manejo de luto, né? Mas aqui é só uma apresentação para vocês perceberem um pouco o nosso olhar fenomenológico e algumas dicas de como você pode já trabalhar, né? Uma das coisas que que eu também vejo muito importantes para o trabalho de luto é nós trabalharmos memórias afetivas com a pessoa que faleceu, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu faço, é claro que também não é no início, tá? O início é aquele acolhimento, tem todo um tempo essas coisas, tá? A linha da vida é em outro momento, essa parte das memórias afetivas é ainda num momento mais posterior, tá? Que é o quê? A gente trabalhar memórias afetivas alegres e felizes com aquela pessoa, né? Trazer na memória coisas realmente positivas, porque uma das coisas que mais adoecem a pessoa que está no luto é, por exemplo, só olhar para a morte, só olhar para coisa negativa. Por exemplo, a pessoa ficou doente, né? Estava doente muito tempo e aquela pessoa que perdeu, aquela pessoa cuidou muito tempo e viu a pessoa se deteriorando, né, adoecendo, emagrecendo, todo aquele processo difícil de acompanhamento, né, da pessoa em direção à morte. Né? E muitas vezes essa imagem fica pregada nos olhos da pessoa. A pessoa só consegue relembrar daquele parente ou daquela pessoa nesses olhos da doença, do decair, né, da morte. E fica uma angústia muito grande e com uma tristeza, um olhar de muita tristeza para a pessoa. Mas a realidade é que se ela for ver as memórias, por que ela está sentindo tanta falta da pessoa? Não é por essas imagens, e sim pela alegria, pela felicidade de ter convivido com aquela pessoa, de ter amado aquela pessoa. Né? É pelo amor que a pessoa sente que ela sente a dor do luto. Né? Então, a dor do luto, ela indica o amor. Né? Essa é a realidade. Né? Porque a gente só sente dor quando perde alguém porque a gente amou essa pessoa, pelo amor. Então, o amor é muito importante a gente trabalhar o amor dessa pessoa pela pessoa que faleceu. Né? E trazer memórias profundas, afetivas, de relembrança, de rememorar esses momentos de amor, de alegria, de sentimento bom. Né? Para a gente começar a fazer uma coisa que é tirar essa visão do decaimento, do morrer, né? Que a pessoa muitas vezes fica presa nisso, para trazer a pessoa como ela era. Né? A alegria da pessoa, o amor que eles sentiam um pelo outro. É aqui que a gente vai fazer a rearticulação de sentido para auxiliar a pessoa que está enlutada. Né? Então, como é que a gente faz isso na prática? Né? Isso eu não posso ensinar aqui, não tenho como ensinar aqui, né? Mas a gente faz pelas vivências fenomenológicas. A gente traz essas memórias afetivas de forma mais profunda através das vivências e consegue fazer com que a pessoa enxergue de um modo diferente do que ela está enxergando até então. Né? É muito comum a gente ver esse olhar de sofrimento do enlutado pela pessoa que morreu, muito associada à doença, ao hospital, àquele momento difícil, né? Que realmente marca, que é marcante.
mas existem tantas outras memórias muito melhores, né, que a pessoa esqueceu, acaba esquecendo, a pessoa acaba deixando de lado de tão presa que ela está nessa imagem da doença. E quando a gente tira essa imagem da doença e abre a possibilidade de olhar de novo a imagem da alegria, do amor, dos vínculos, da felicidade, isso aqui pode trazer uma rearticulação de sentido e a pessoa pode se sentir bem melhor, né? Uma das coisas que eu falo para pacientes enlutados é isso que eu falei do amor. Eu falei, eu faço uma pergunta assim, muitas vezes. Isso depende do vínculo, tá? Com o paciente, mas eu faço assim a pergunta. Você preferia, ao invés de passar por essa dor do luto, você preferia que essa pessoa nem tivesse existido? Essa pergunta é extremamente profunda. Olha a profundidade dessa pergunta, né? Se você prefere que essa pessoa nem tivesse existido para você não passar pela essa dor, e 100% respondem, não, claro que não. Que bom que essa pessoa existiu, que eu convivi com ela, que eu tive um vínculo com ela, que eu criei amor por ela e ela faleceu, eu não tenho mais ela, mas eu não trocaria tudo que eu vivi por ela para não passar por essa dor. Isso dá uma força, porque mostra que a dor tem um propósito, tem um sentido, porque a dor indica o amor, né? E isso é muito profundo para a pessoa que está passando por um luto, né? Então é uma frase que eu costumo, uma pergunta que eu costumo fazer, uma pergunta aberta, né, que eu costumo fazer e que auxilia muito o paciente a pensar um pouco para além daquele olhar muito adoecido que ele está, tá? Então é mais ou menos isso que eu tenho como introdução para vocês compreenderem o nosso olhar aqui do Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica para o luto. Tá? Um olhar diferente, não é um olhar comum, vocês podem ter certeza que vocês não vão encontrar isso em qualquer lugar, né? Mas para assim, resumir, né, lembrar que o luto não é só relacionado à morte, pode estar relacionado a uma separação, a perda de alguma coisa, né? Tem muita relação com a perda, né? A outra questão principal é uma abertura do terapeuta para a questão da morte, para o ser para a morte, né? O que é a morte, o que acontece após a morte. A gente tem uma abertura maior para isso, para a gente não ficar restrito no nosso sentido, e sim ouvir o que o paciente traz, né? O outro ponto é trabalhar os lutos antecedentes que aconteceram, né? É acolher o paciente e é trabalhar com as memórias afetivas também, né? E saber das 3 fases do luto e como elas estão acontecendo naquele momento. Foi mais ou menos isso que eu trouxe nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, subscreve o canal aqui, curte o vídeo, que isso ajuda a gente a crescer, a expandir a fenomenologia na prática clínica, como a gente acredita na nossa visão, que eu tenho certeza que auxilia os terapeutas e mais ainda auxilia os pacientes pela nossa experiência e pela experiência dos nossos alunos, tá bom? Então, curte o vídeo aí e tudo de bom. Comenta também se você concordou, se não, o que você acha dessa questão do luto, tá bom? Um abraço aí, tudo de bom para vocês.